Bom dia, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. Esses tempos difíceis que estamos passando, de confinamento, aproveitem para aprender um pouco mais a palavra de Deus, para ler mais a palavra de Deus, para curtir a sua família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre culpa e aprovação, esse sentimento que todos nós temos e carregamos. E vamos ver o que Paulo tem a nos ensinar a partir de Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz assim: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida mais uma vez. Foi só um pequeno trecho, Senhor, mas nós somos gratos por isso. Nós somos gratos porque nós temos livre acesso à Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por Jesus Cristo. Nós somos gratos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Somos gratos, Pai, por cada jovem da nossa igreja que dedica um pouquinho de tempo a aprender um pouco mais daquilo que Tu queres para as suas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos prudentes em tudo o que fazemos, a estarmos cada vez mais aprendendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo vai nos ensinar um pouquinho sobre esse sentimento que nós temos de culpa e de aprovação. E nós vamos ver o que fala Alistair McGrath no livro O Dilema da Autoestima. Ele define dessa forma: é uma avaliação ou um julgamento sobre a aceitação pessoal e necessidade de ser amado, que carrega consigo sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Ela está fortemente relacionada com os pontos de vista sobre a pessoa expressos por outras pessoas importantes em sua vida. O que somos e fazemos passa sempre por algum tipo de avaliação ou julgamento, quer gostemos ou não. Chefes, professores, pais, cônjuges, filhos, líderes, amigos, todos, de uma maneira ou de outra, fazem algum tipo de juízo a nosso respeito. Isso é natural, meus irmãos. Não tem como as pessoas que estão à nossa volta não nos julgarem. Isso faz parte do ser humano, julgar os outros. Por outro lado, nós com frequência nos julgamos, e o veredito é que sempre somos culpados. Cristãos sentem culpa pelo fraco desempenho espiritual. Os pastores e líderes se culpam por não conseguir atender a todo tipo de exigências de suas igrejas. Muitas vezes ouvimos essa pergunta interior: o que eu fiz de errado? Somos avaliados o tempo todo. Chefes avaliam seus empregados, professores avaliam seus alunos. Por trás das avaliações, cresce silenciosamente o sentimento de fracasso, de culpa e de condenação. O fracasso no casamento, ou na carreira profissional, ou em qualquer outra área da vida, tem um peso terrível na avaliação que fazemos de nós mesmos. Nós também nos avaliamos o tempo todo. Esse problema nos desestrutura emocional e espiritualmente. Os sentimentos de acusação e de culpa têm um enorme poder de desequilibrar o ser humano. É importante reconhecer que o julgamento e a condenação acontecem com todos nós, quer gostemos ou não. Não adianta revoltar-se contra Deus porque fomos julgados e condenados por comentários falsos e injuriosos. Essas coisas acontecem e continuarão a acontecer. Aconteceram com Jesus Cristo, aconteceram com Paulo, certamente acontecem conosco. O caminho que Paulo propõe não é tentar eliminar esse tipo de julgamento, esse tipo de cobrança, mas aprender a reagir adequadamente a elas. E diante da cobrança, do julgamento e da condenação, buscamos modos compensatórios de avaliar o sentimento que nós temos da culpa. E um desses modos geralmente é o cinismo. Essa atitude nos afasta dos outros, alimenta a desconfiança
e aumenta o abismo emocional e afetivo. Ao nos afastar desses relacionamentos, nós nos afastamos da dinâmica do crescimento emocional e espiritual. A pessoa que, quando criança, sofre com a crítica e a condenação dos pais e amigos, tendem a apresentar um comportamento perfeccionista. Pessoas assim realizam feitos impressionantes, mas ficam alienadas. E têm à volta de si admiradores temerosos, porque não admitem crítica e terminam a vida geralmente sem amigos, e muitas vezes sem saber o que é a graça, o perdão e o amor. Para pessoas que costumam dizer que não gostam de ser cobradas, eu respondo dizendo que só se sente cobrado quem se sente endividado. Provavelmente essa cobrança desperta na pessoa um sentimento de dívida. Isso também é normal. A gente cobra de nós mesmos algo que nós achamos que ainda estamos devendo, que não pagamos totalmente. Uma tendência comum numa cultura que busca ser politicamente correta é por uma atitude de não julgamento. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ouvimos isso todos os dias. Porém, isso não funciona simplesmente porque nós somos seres morais. E o julgamento é algo que está dentro de nós. E uma razão para a infantilização e social e emocional que vivemos hoje é o receio que muitos têm de manifestar seus julgamentos. Isso acontece pelo medo de ofender os outros, pelo patrulhamento social, contra toda forma de manifestação do pensamento, particularmente quando ele envolve um juízo moral. Nós temos esse receio. Isso reforça a alienação e a culpa. Eu insisto em dizer que o problema não é como os outros pensam, nem como avaliam ou julgam, nem mesmo quando condenam. O problema é o modo como cada um de nós interpreta e julga o que é dito pelos outros, ou pelaquela voz interior da consciência, e como reagimos a isso. Então nós precisamos nos lembrar do que disse Paulo. E ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33 e agora também o 34. Paulo não está dizendo que isso não acontece com os eleitos de Deus. A pergunta dele não é se seremos acusados ou condenados, mas quem tem o poder de nos acusar e condenar? Paulo foi vítima de muitas acusações. Ele foi acusado dentro e fora da igreja, chegou a ser preso por causa das falsas acusações e no final ele foi condenado e executado. Paulo, meus irmãos, sofreu demais com acusações falsas. E nós certamente sofreremos também. Antes da sua conversão a Cristo, ele foi um cruel perseguidor dos primeiros cristãos, autorizando a prisão e o açoitamento de muitos, até mesmo concordando com a execução de alguns, como Estevão, por exemplo. E como conviver com todas essas marcas do passado? Não é difícil imaginar o ambiente nas igrejas em relação a Paulo. Depois da conversão dele, as pessoas deviam olhar para ele com um certo receio, com muito julgamento. Havia muita desconfiança, havia muito medo, insegurança. Por outro lado, também não é difícil imaginar o sentimento de Paulo ao ter que lidar com tudo isso. Todo o seu ministério foi marcado por rejeição, incompreensão e julgamento. Paulo viveu uma experiência dramática de rejeição na cidade de Corinto. Ele descreve isso no final da sua carta à igreja de lá. E certamente passamos por julgamentos
daquela mesma forma. O problema é como nós lidamos com isso. E em vez de entregar-se aos julgamentos e condenações, sentindo-se cobrado e desanimado, tornar-se cínico, desprezando os outros com suas opiniões e julgamentos, procurar ser perfeccionista, isolando-se numa busca desesperada de aprovação, Paulo volta ao tema da cruz e ao que Cristo realizou por meio dela. Cristo morreu e ressuscitou e é o nosso grande intercessor. Ele é aquele que levou sobre si nossas culpas e pecados, obteve para nós o perdão de Deus e nos reconciliou com Ele. Nenhuma condenação há para os que foram salvos e justificados em Cristo Jesus. No entanto, nós continuamos sendo julgados e cobrados o tempo todo. Nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, Paulo diz. Essa verdade nos ajuda a equilibrar nossos sentimentos e emoções. Ela não diz respeito apenas ao grande julgamento e condenação final, mas a todos os julgamentos e condenações que nós sofremos no nosso dia a dia. O juízo que as pessoas e nós fazemos de nós mesmos é necessário. No entanto, meus irmãos, nenhum desses pensamentos ou juízos tem a palavra final. Nenhum deles define quem nós somos, nem o nosso valor. Para seguir crescendo, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, precisamos uns dos outros. Precisamos aprender a ouvir e a reter o que for bom. Podemos livremente ouvir as críticas e os julgamentos, ouvir as cobranças e suspeitas, reconhecer o que é verdadeiro e, se for o caso, nos arrepender e confessar, ou simplesmente mudar de opinião ou decisão. Essa liberdade nos torna capazes de ouvir o conselho do corpo de Cristo. Nos torna pessoas disciplináveis, abertas à transformação e capazes de viver em comunidade. Ela nos conduz no caminho da humildade e mansidão, princípios fundamentais para o equilíbrio espiritual e emocional. Paulo afirmou que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. O sentimento de condenação ou o simples medo dela nos aprisionam. Crescemos e amadurecemos na medida em que vivemos essa nova liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não há amadurecimento solitário. Nós precisamos uns dos outros. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E nenhum desses frutos é obtido solitariamente. As obras da carne, essas sim, são obtidas na solidão. Mas o fruto do Espírito amadurece sempre em relacionamentos. E nenhum relacionamento se desenvolve sem tensões e sem conflitos. Certamente, em todos os nossos relacionamentos nós temos tensões e conflitos, mas eles existem para serem superados pelos frutos do Espírito. A palavra final sobre quem somos é sempre de Deus. Nossa identidade e nossa honra foram dadas e são sustentadas por Ele. Já fomos julgados e reconciliados com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo diz mais uma vez: porque sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. 2 Timóteo 1,12. Tudo o que ele tinha de mais precioso estava guardado nas mãos de Deus. E ele podia descansar sabendo que sua identidade estava guardada e protegida em Cristo. A liberdade que temos quando não vivemos mais sob o peso de acusações, julgamentos e cobranças é indescritível, meus irmãos. Todavia, o peso de viver sob o domínio desses sentimentos nos mantém aprisionados numa vida infrutífera e frustrada. Você nunca dará frutos quando vive de maneira aprisionada, buscando nos seus relacionamentos de alguma forma não ser julgada, não ser cobrada. Tensões, meus irmãos, sempre existirão, mas
elas existirão para nos mostrar que somos diferentes, transformados, libertados através de Jesus Cristo. O que as pessoas pensam a respeito de nós não nos incomoda, porque nós sabemos em quem temos crido e Ele é suficiente para acabar com todo julgamento. Ele já pagou pelo nosso pecado e a partir de então nós somos libertos em Cristo Jesus. Os julgamentos das pessoas não nos incomodam mais. Eles sempre acontecerão, mas acontecerão para o nosso crescimento espiritual e emocional, e não ao contrário. Meus irmãos, Paulo passou por muitos julgamentos. Você imagina Paulo chegando numa sinagoga e as pessoas olhando para ele. Imagina Paulo chegando na cidade de Corinto e as pessoas olhando para ele. Não era você que perseguiu os cristãos? Não foi você que mandou matar? Não foi você que permitiu matar? Paulo aprendeu a viver com esses sentimentos. E isso não o afastou de Deus, pelo contrário, fez ele se achegar cada vez mais e depender cada vez mais de Deus. Porque Deus não julgava. Deus sabia quem ele era e para que ele foi escolhido. Assim como você. Deus sabe quem você é e para que ele te escolheu. Viva de maneira santa, viva de maneira que os julgamentos das pessoas não te abalem. Seja luz onde quer que você esteja. E certamente o seu brilho fará com que outras pessoas queiram ser igual a você. Que essas pessoas vejam Jesus Cristo refletido através da luz que brilha em você. Que os julgamentos não te abalem. Que os julgamentos te façam uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, porque mais uma vez nós aprendemos um pouco mais de Ti, Senhor. Nós somos gratos pela vida de Paulo, Senhor, e pelos ensinamentos que o Senhor, através dele, nos passa. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque os julgamentos das pessoas não nos abalam, porque nós sabemos em quem temos crido, e é em Ti, Senhor. Somente Tu és o nosso Salvador e o nosso ajudador. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.